Louvado seja Deus! Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Amém. Noite de bênção, noite de vitória, a qual o Senhor reserva para nós. Eu quero dar aí também aos nossos ouvintes da palavra do Senhor, que está acompanhando nós aí nessa transmissão ao vivo. Quero convidar você para estar fazendo uma oração, convidar você para orar comigo. E se você tiver um pedido de oração até o final desta live, se tiver um pedido de oração e quiser escrever aí, compartilhar nós, fazer esse pedido, nós vamos estar orando por você. Hoje nós temos também um Bala presente conosco. Daqui a pouco ele também vai nos trazer uma palavra aos nossos corações. Amados irmãos, a obra é de Deus. A obra, a igreja, ela não é do pastor. A igreja, na verdade, ela é de Deus. E muitas das vezes, nos dias que a qual nós vivemos, nós estamos vivendo, vamos dizer assim, uma pandemia de donos de igrejas. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre a vida do obreiro. Não quero falar em palavras, em linguagem simples que você me compreende. Eu quero falar em linguagem simples que você me compreende. Vira aquela caixa para cá. Em linguagem simples que você me compreende, para cá. Para cá, Daniel. Uma linguagem bem simples, para nós dialogarmos um pouco. Para nós dialogarmos um pouco sobre a nossa fé, sobre a nossa base espiritual, base... Glória a Deus. Obrigado, irmão Daniel. Acho que ela tem que virar mais um pouquinho para lá. Glória a Deus. Estamos aqui dando uma ajeitada nas nossas... eu quero falar hoje... Semana passada eu falei sobre Deus. Eu falei sobre quem é Deus. Falei sobre o poder de Deus. Eu falei com você sobre Deus é o sustentador dos céus e da terra. Deus, na verdade, sustenta tanto o céu quanto a terra. E eu gostaria de compartilhar com você hoje. Eu estava aqui hoje na igreja já há alguns minutos, algumas horas, e eu estava mexendo em alguns dos arquivos nossos, e eu achei em nosso guardado algumas apostilas
do pastor José Domingos Giacometti, já em memória, e algumas coisas que ele já na época, ele escrevia para fortalecimento da igreja. E o que eu tenho notado, irmão Daniel, nestas apostilhas já, a preocupação dele com o nível de obreiro que a igreja precisa. É bem verdade, nós vamos deparar, irmã Caroline, obreiros que querem, na verdade, tirar proveito. Embora a Bíblia também, ela nos dá firmeza para isso, para quem quiser viver do Evangelho, né? Que prega o Evangelho, que possa de comer também do Evangelho, a Bíblia dá firmamento para isso. Mas eu gostaria hoje de falar com vocês sobre a necessidade que cada obreiro precisa, ou melhor, eu vou falar que é algo que precisa na vida do obreiro. Uma das coisas que o Oliver Kedman, que o obreiro, ele precisa saber em quem crê. A primeira coisa, ele precisa ter convicção naquela palavra que nós ministramos terça-feira passada. Convicção, Deus que serve. Então, você que pensa em ser um obreiro, quer ser um pregador do Evangelho, primeira coisa, quem fala tem que ser o primeiro a acreditar naquilo que está falando. É como se fosse aquela pessoa que faz uma venda. Se ela não tem firmeza, viu? Se ela não tem firmeza, não sabe que mercadoria é, então ela vai ter pouca firmeza naquilo que ela vai vender. E Evangelho, irmão, é semelhante a um vendedor de telemarketing. Principalmente aquele que liga para você oferecendo as coisas. Ele nem sabe que você precisa. Mas ali ele insiste com você. E ele tem que conhecer dos produtos. Ele tem que conhecer dos produtos. Se ele não conhecer dos produtos, viu? Aleluia. Se ele não conhecer dos produtos, vai ficar difícil ele vender alguma mercadoria. Agora, no Evangelho é diferente. Diferente em que ponto, pastor? Temos a necessidade de transmitir o Evangelho, mas eu preciso, para mim falar para o irmão Edivaldo que Jesus é bom, eu tomo posse daquele versículo que a irmã Kedma leu um dia, parece que provai e vede que o Senhor é bom. Primeira coisa então daquele que prega a palavra do Senhor, ele precisa provar desse Senhor. Ele precisa ter então uma experiência com esse Deus. É por isso que Deus não vai chamar pessoas da noite para o dia para pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas o Senhor transforma. Sim, o Senhor transforma. Mas a primeira coisa, antes do Senhor enviar, Ele capacita. E é por isso que precisa da igreja, a liderança da igreja, para cada um, viu? Para cada um aprender com o seu líder, aprender com a sua igreja, aprender com os irmãos mais simples da igreja, porque uma coisa que nós precisamos entender no Evangelho,
que no Evangelho todo dia nós se aprende. Tanto o grande, tanto o pequeno. Quem quer ser o maior, torna-se o menor. Ou seja, aquele que quer ser o maior, sirva-se, que o maior ministério é aquele que serve. Quando eu me coloco à disposição da igreja, primeira coisa, se eu faço por interesse, vai ficar notório. Se eu faço berganhando, braganhando, ou fazendo troca, vai ficar notório. Mas se eu faço de boa vontade, também vai ficar notório. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelentes coisas deseja. Então é bom desejar ser alguém na vida, ser um pregador do Evangelho? É bom. É bom. Ter um sonho de ser um pastor? Sim, é bom ter um sonho de ser um pastor. E se você sonha, pode ter certeza, a Bíblia diz que excelente coisa deseja. Todos nós devemos desejar fazer as coisas do Senhor como se fosse a última vez e como se fosse a primeira vez. Por que eu falei a primeira vez, irmã Kelly, e a última vez? Quando você faz a primeira vez, você faz querendo acertar, porque você nunca fez, você faz querendo acertar. E a última vez, porque você tem que dar o seu melhor como se fosse o último. Glória a Deus, é isso mesmo. Nós temos que sempre dar para o Senhor o melhor. E uma coisa importante na vida de todos aqueles que faz algo na obra de Deus, é bem verdade que o pastor, ele está numa função de estimular você a trabalhar, de ensinar você a trabalhar, entendeu? De direcionar o caminho para você, que você deve seguir. Por quê? O pastor? Porque ele já passou. É alguém que não está no invisível querendo construir uma história, é porque já construiu uma história. É bem verdade que tem pessoas aí que caem de paraquedas. Caem de paraquedas no Evangelho. Quando eu falo cair de paraquedas no Evangelho, ele da noite para o dia, ele já acha que ele tem que ser o pastor porque Jesus chamou ele, e daqui a pouco já está, amém, glória a Deus. A Bíblia diz que seja por inveja, seja por fim, o importante é que o nome do Senhor seja ministrado, a palavra do Senhor seja pregada. Sim. Porém, eu quero, irmão, nesta noite, chamar você para o seu pé no chão. E pé no chão, nós não podemos ser como Jonas. Jonas era profeta, mas era um profeta fujão da vontade de Deus. Deus manda ele pregar em um lugar e ele vai para outro. E é verdade isso que muitas das horas o obreiro está ali na igreja, e o pastor, como anjo da igreja, direcionando cada pessoa, ele fala, você tem que ir para tal lugar, tal função. Ele nunca quer acatar, ele acha que já sabe, e ele sempre vai procurar correr para outro lugar, a qual o Senhor não mandou. E é bem verdade, irmão, a Bíblia diz que crê nos seus profetas e prosperarei. A bênção de Deus está em quem serve. Entenda bem, nós vivemos uma comunidade, todos nós queremos chegar sempre mais longe. Nunca está bom, sempre a gente quer chegar
em um lugar melhor. Graças a Deus por isso. Porque senão nós ia entrar numa como que fala? Instabilidade. Conformismo. Nós ia entrar num conformismo e para nós tanto faz, tanto fez. Por isso que Jesus também permite minhas lutas. Jesus permite minhas lutas. E o que um obreiro precisa ter, irmão, na vida cristã? O obreiro, irmão, pastor, ele precisa conhecer da palavra. Verdade, tem que conhecer da palavra. Tem que comer de dia e de noite, se possível. Tem que conhecer da palavra. Pastor, eu leio um pouco. Então, se você é obreiro e tem vocação para obreiro, tem chamada para obreiro, tem chamada para obreiro, se coloque e lê mais a palavra de Deus. Pastor, mas ler a palavra, eu sou fraco. Irmão, obreiro sem ler a palavra não tem futuro. Porque a palavra é o alicerce, a palavra é a base. É a mesma coisa, obreiros que não lê a palavra, entendeu? É a mesma coisa de alguém achando que é um motorista que não está habilitado. Porque ele vai olhar lá, ele não sabe para que serve aquelas placas. Está dizendo, olha, vai para cá, tá contramão para cá. E ele vai para o lado que a placa está dizendo, porque ele não conhece as leis. É mesmo? Está despreparado. É como se fosse uma pessoa que fala assim, olha, eu quero a palavra de Deus, e ela não sabe ler. Irmãos, pessoas que não sabem ler, eu conheci várias pessoas da era passada, muitos irmãos que Deus chamaram ele para obreiro, mas ele não sabia ler. E aí, pastor, como que faz um obreiro desse? E eram pessoas que tinham qualidade. Quantas das vezes eu vi um obreiro fazer isso, ó? Sabe ler? Sei. Lê aqui para mim. Lia. Aí ele pedia, lê de novo, por favor. E você lia. E ele não entendeu ainda, ele lê de novo. Então não há desculpa. E principalmente no mundo que a qual nós vivemos hoje, eu costumo dizer, viu, caros ouvintes? O mundo que a qual nós vivemos hoje é o mundo da informação. Esses dias eu queria meditar um versículo, e eu fui lá no Dr. Google e coloquei lá Bíblia em áudio. Coloquei o versículo e o capítulo que eu queria, o capítulo que eu queria. E eu fiquei com aquele negócio, pus o fone de ouvido, eu não podia estar mexendo, lendo, mas aquela palavra estava ali indo, alto reverso, estava ali, ó, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Irmão, a gente vai ficando bom. Então hoje não tem desculpa para dizer, eu não consigo ler muito, eu não tenho muita intimidade com a leitura. Hoje é o mundo da informação. Hoje você não precisa escrever lá no Google, você fala com o Google. Oi Google, eu quero o Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. E ele vai lá e te dá o versículo para você. Então esse diálogo que eu estou tendo com você hoje é para você despertar. Porque tem pessoas que até têm chamada. Tem até chamada. Mas ele não foi despertado do sono ainda espiritual. Ele precisa fazer mais. Para nós nos qualificar como um bom profissional da nossa área, não adianta eu falar que eu vou ser um bom profissional e não executar o serviço. Não adianta eu fazer curso e não executar aquilo. Esses dias eu estava conversando com um professor de inglês e ele me falava o seguinte: se você não tiver intimidade com a língua inglesa, ou seja, se você não
continuar ouvindo, conversando, se você não pôr em prática, certamente você vai esquecer aquilo que você está aprendendo. Tem pessoas que até ouvem bastante, mas ele não põe em prática. Tem pessoas que até leem bastante, mas ele não põe em prática. Base do obreiro. O obreiro precisa ter. Primeira base do obreiro, precisa ser crente. Tem muitos pastores, tem muitos obreiros aí que não é crente. Pastor, o que o senhor está falando? Sim. Tem muitos pastores, tem muitos obreiros por aí que não acreditam naquilo que está pregando. Ele está pregando que Deus cura, mas ele não crê que Deus cura. Ele está pregando que Jesus transforma, mas ele mesmo não crê que Jesus transforma. Porque ele veio como? Ele veio numa balaiada no bom sentido, viu, irmão? Me interpreta eu, por favor, no bom sentido. Ele veio no curso da religiosidade. Ele veio no curso da religiosidade. Às vezes ele nasceu na igreja, tantos anos dentro da igreja, ele aprendeu a fazer aquilo de cor salteado. E não pense você, obreiro, que você está por cima porque você é um obreiro. Você é um cooperador, um obreiro, um diácono, um presbítero, de acordo com a sua denominação. Um pastor, um apóstolo, um bispo. Não pense você que você é alguém. Se você, porque você é. A gente anda por aí, a gente vem encontrando tantas pessoas que eram pastores, que era presbítero, que era diácono, que era cooperador, que era crente, mas hoje estão aonde? Fora dos caminhos do Senhor. Quantos nós encontramos na rua? Está preso no vício da cachaça. Está mendigando, irmão, está mendigando. Mas por quê? Por que nós deparamos com tantas pessoas? Ontem mesmo faleceu um camarada aí, que foi o autor do rock and roll. Eu não me lembro o nome dele. Quando vai conhecer a história dele, era um pastor que se desviou. O que eu quero trazer ao nosso coração nessa noite, amigos e ouvintes? Que obreiros também têm necessidades. Necessidade de quê, pastor? Primeira coisa que o obreiro precisa ter é boa vontade. Quando ele faz com boa vontade para o Senhor, viu? Quando a gente faz de boa vontade para o Senhor responde e confirma nosso trabalho. Outra coisa que o obreiro precisa: abrir mão de alguma coisa. Todo obreiro precisa de abrir mão de alguma coisa. Precisa estar pronto para fazer o querer do Senhor a hora que o Senhor chamar. Ou seja, no tempo da sua chamada. Quantos têm hoje coragem de renunciar por amor de Cristo? Obreiro não é o obreiro, na verdade, embora serve na igreja, mas ele é um soldado de Cristo. E o soldado, ele está à disposição do seu quartel, aonde for necessário. Nós vamos observando que profetas, discípulos, o Senhor sempre chamava pessoas ocupadas com alguma coisa. Ah, pastor, eu não tenho tempo.
que nós ouvimos nos dias de hoje, na modernia que está hoje, que o tempo está escasso. E eu quero convidar você, irmãos, para dar a volta por cima, porque é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados, irmão, é para animar o outro a trabalhar. É para dar um estímulo, uma vacina, ou uma injeção de ânimo, para que você possa fazer mais para o Senhor. Eu falo que ninguém é tão bom que não pode aprender mais, que não pode melhorar mais. Viu? Ninguém é tão ruim, viu? Eu que não, vamos falar assim, que não possa abrir a mente para Cristo. Quando se coloca, eu não tenho condição. Irmão, se Deus te chamou, por mais simples que você seja, se Deus te chamou, você ouviu a voz do Senhor, o seu coração quer trabalhar voluntário, você precisa preencher algumas necessidades. Qual necessidade, pastor? O crente, eu falo que a primeira coisa que o obreiro precisa ter, irmã Carol, é se tornar crente, cada dia mais. Ah, mas eu fui consagrado hoje como um obreiro. Diácono, você tem que ser mais crente como você era antes. Ah, mas o pastor já viu que eu sou o bambambam. Não, irmão. Verdade não tem bambambam. Se você não preencher as necessidades, tanto ela espiritual, material, viu? Espiritual, material e carnal. Se você não preencher ela, certamente sua história ficará para trás. E muitos vão passar na sua frente e você não sabe por quê. Porque Deus chamou obreiro, chamou pessoas para dar função, para dar responsabilidade, mas não para andar segundo os seus pensamentos, segundo o pensamento de Deus. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Se Jesus é o cabeça da igreja, nós fazemos a vontade de Deus. O obreiro, na verdade, ele não pode medir hora. Não tem hora para o obreiro. O obreiro, a hora que ele foi chamado, eu me lembro que eu morava aqui em uma comunidade. E eu me lembro que o Senhor me despertava eu de madrugada. Despertava eu de madrugada. E nem eu entendia para que Deus me chamava, me despertava na madrugada. E um dia eu entendi que era para sair evangelizando, falar do amor de Cristo. Então eu saía no meio da comunidade, nas vielas, nos becos, para achar uma pessoa que estivesse acordada aquela hora, andando na rua, para mim falar de Jesus. E quantas das vezes não tinha pessoas? E eu iria no pior lugar. Eu ia procurar pro lado dos bares, do lado das biqueiras. Falava, o pastor está lá na biqueira. O pastor está lá na biqueira. Quantas noites eu parava lá, sofria risco, irmão. Olha, irmão, a verdade é que quem é chamado, ele está na frente de guerra. Eu ia lá. Quantas das vezes nós pregava? Olha, Jesus transforma. Passou mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos. Eu mudei para onde estou morando hoje. E daqui a pouco, 2 jovens bate no vidro do carro, de terno e gravata. Paz
do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. Eu não entendia por quê. Ele está me dando paz do Senhor. Quem era aqueles? Eu falei, o senhor não me conhece? Conheço. Você não está conhecendo nós, pastor? Eu não. Pastor, nós somos aqueles jovens que o senhor ficava evangelizando à noite. Agora, para Deus construir, ou para você construir uma história, você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Agora, para ser sensível ao Espírito Santo, não basta conhecer a palavra de Deus. O obreiro, ele não precisa do pastor falar para ele que ele precisa jejuar ou orar. O pastor não precisa falar para ele que a vida dele precisa ser consagrada, porque o obreiro, é função dele estar à disposição do Espírito Santo. Aleluia. Então fica aqui os nossos comentários. Seja um obreiro menor, categoria menor, de acordo com várias denominações, estou pregando ao vivo. Ou seja, um pastor, seja um apóstolo, seja um bispo, qual seja o obreiro, ele não foi chamado por uma causa. Ele foi chamado porque Deus o encontrou nele uma qualidade para que ele possa exercer. Então, quando eu me coloco à disposição de Deus, Deus vai cumprir o meu ministério. A Bíblia diz que excelente coisa desejo. Por que excelente, irmão? Porque os planos de Deus vão acontecer através da sua vida. Aleluia! O milagre de Deus acontece. Porém, eu preciso me colocar. Eu preciso colocar na oração. Eu preciso dos dons do conhecimento. Eu preciso de poder de Deus. Eu preciso de simplicidade, de humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quanto mais ele acha que sobe, mais ele está descendo, porque ele vai estar mais pronto para servir. Quando eu me entendo que a minha função é servir, então eu estou no melhor lugar. Servindo, seja num copo d'água, seja num pano de chão, seja numa vassoura na igreja. Ah, pastor, isso aí não é papel meu, isso é papel da faxineira. Cuidando da igreja, que é o templo do Senhor, aonde nós ajuntamos. Tudo isso é função do obreiro. E é bem verdade, irmão, que nós precisamos estar humildemente nos pés do Senhor. Nós precisamos de oração, nós precisamos ter dom de conhecimento, dom de poder, nós precisamos ter fé. E outro dia eu quero falar sobre qual fé nós devemos ter. Certo? Eu poderia classificar com você aí 3, 4 tipos de fé que o homem tem. Hoje eu não vou falar. O obreiro precisa ter. Porque tem coisas que é fé natural, irmão. Tem homens que não têm fé nas coisas naturais. Coisas que vai acontecer, esperança. Você não pode ser uma pessoa sem esperança, sem expectativa. O obreiro tem que ter convicção, aquilo que eu voltei lá atrás, na primeira coisa que eu falei. Primeira coisa que ele precisa é ser crente. E crente é confiante, ele sabe o Deus que serve, sabe para onde vai, sabe para que foi chamado. Vocês estão entendendo? Palavra de Deus é palavra de vitória, é palavra de bênção aos nossos corações. E o que transmite o obreiro, seja ele no ministério do louvor, seja os ministros do louvor, hoje falar dos levitas, viu? Que já também é uma espécie de obreiros, irmão, que está trabalhando, servindo ao Senhor, servindo na obra. Ele tem necessidade, todos eles, tanto nós, os pastores, obreiros menores, tem necessidade de dar bom testemunho por onde andar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida dele.
oferecer como fosse o primeiro e como se fosse o último. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Aquilo que prego aqui em cima, não estou pregando porque alguém me falou simplesmente. Não, irmão, porque você precisa ter experiência. A experiência que faz você andar mais longe. A experiência com Deus vai fazer você ser valorizado cada dia mais. Não é você dizer, ó, eu sou o pastor fulano de tal. Não precisa. Eu não preciso falar para quem eu sou. O meu testemunho vai dizer quem eu sou. A minha história vai dizer quem eu sou. Agora, se nós não temos história, como é que queremos construir história? Nós precisamos começar por algum lugar. E o lugar presente é hoje. O lugar presente é hoje. Qual é hoje? É hoje que eu me coloco para orar. É hoje que eu me coloco para jejuar. É hoje que eu coloco à disposição de Deus. Para que hora? Para a hora que for necessário. Porque o Espírito Santo pode falar com você nessa noite. O Espírito Santo pode falar com você de várias maneiras. E nós entendemos. Tem hora que o Senhor nos desperta para orar por vidas. Tem hora que o Senhor desperta para orar por pessoas que tiveram uma vez na história e você lembra dela na hora da oração e o Senhor vai te despertar. E o ministério do obreiro é lembrar dos irmãos também na oração. Papel do obreiro também? Agora não pode, pastor. Agora não pode por causa do coronavírus. É papel do obreiro também visitar. Quando eu estou falando essas lembranças ao vivo aqui, irmão, porque é uma oportunidade que Deus nos está dando, que tem muitas pessoas necessitadas e você com o coração endurecido. Jesus te chama. Jesus te chama. E é bem verdade que a obra não é do pastor da igreja. A obra é de Deus. E ninguém consegue parar ela. E outra coisa, pastor, mas lá só tem eu. Engano seu. Engano seu. Irmão, quando nós estamos orando, Senhor, envia ceifeiros, o Senhor já está preparando homens em todos os lugares da terra. Viu? Envia ceifeiros para a tua obra. Nós oramos assim, oramos ou não oramos? E muitas vezes nós não oramos para a obra local. Nós oramos, Senhor, envia ceifeiros para a tua obra. O Senhor está preparando aqui para enviar. O Senhor está preparando lá para mandar para cá. O Senhor prepara lá com o lado para mandar para o outro lado. E é assim que o Senhor vai fazendo. Ninguém é dono de si próprio. Para onde o vento soprar, aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo, aleluia, são sensíveis ao Espírito Santo, eles obedecem à voz de Deus. Quantos estão compreendendo? Estudo este de terça-feira, que a qual o Senhor obreiro precisa ter um tratado especial de manquero com o Espírito Santo. Vai? Vou. Não vai? Não vai. Obedece a voz do Espírito Santo. Tem hora que o Espírito Santo toca no nós para a gente enfiar a mão no bolso. Enfiar a mão no bolso e abençoar. Não, pastor, lá naquela igreja é muito grande, tem muita gente para nós. Ou não. Eu vou abençoar, vou encher a pança do pastor, vou engordar os filhos do pastor. Obreiros têm que estar qualificados para quebrar essa artimanha do diabo. Tem que ter a transformação da mente. Tem que ter a transformação da mente, que fala Romanos 12. Seja transformada a vossa mente, o nosso entendimento pelo Espírito Santo. Manquero está aqui participando. Tem que ter a transformação da mente. Obreiro que na mente não foi transformada, ele precisa aprender mais. Mas pastor, não, irmão, esquece o pastor, você está servindo ao Senhor, Senhor Jesus. O pastor é um mero servo ali, irmão. É um servo que o Senhor colocou para te servir. Para te servir, para te fazer você um grande obreiro.
E você entende, você ajuda. Um ajuda o outro. O pastor não vai em lugar nenhum sozinho. O pastor depende de você. E você depende do pastor. É um ajudando o outro. Glória a Deus. Obreiro sem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele é um obreiro telemarketing. Tem toda a teoria, mas de Deus não tem nada. Tem toda a teoria, mas de mercadoria dele mesmo não é nada. É o obreiro telemarketing, né? Vende o que é dos outros. Ah, irmão, precisa ter um vínculo com o Espírito Santo. Precisa ter um vínculo com o Espírito Santo. Falar daquilo que entende. Falar daquilo que sabe. Lembra o que eu estou sempre falando? Tem gente que acha que sabe e não sabe. E tem gente que acha que sabe, né? Perdão. Tem gente que acha que não sabe e sabe. E tem gente que sabe e sabe. E o que é para fazer, irmão? Como é a história? Quem não sabe, segue o que sabe. Ou aprende com quem sabe. Você, irmão, não vai aprender sozinho. Você precisa de mais alguém. Você precisa de mais alguém. Viu? Precisamos dialogar mais. Precisamos ser mais servo. Ser mais servo. Ser mais servo. Quero ver a glória de Deus descer sobre o meu ministério. Se eu quero ver a glória de Deus descer sobre o meu ministério, quem tem que fazer a primeira parte sou eu. Ah, o irmão fulano me ajuda. Não, irmão. Faça você como exemplo. E você vai ser os exemplos dos demais. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua história. Enquanto a irmã Carol louva. Amém, irmã Carol? Louva. Nós vamos já trocando também aqui. Nosso irmão Bala vai chegar para cá. Glória a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho aqui. Pode louvando? Pode sentar lá. Aqui. Oh, glória. Enquanto a irmã Carol louva, o irmão Bala vai chegando para cá, vai se sentindo mais à vontade na frente das câmeras aqui. Glória a Deus. Daqui a pouco também nós vamos conversar com ele um pouquinho e já deixar ele aí trazer uma palavra aos nossos corações.
desse ministério, você que quer se colocar como um braço forte desta obra, você que tocou, o Espírito Santo tocou no seu coração, ou toca no seu coração para ajudar esta obra a ir mais longe. Eu quero fazer aí um convite para você ir até o Banco do Itaú, na agência 6065, conta corrente 45522, dígito 9. Você que o Espírito Santo toca para ser um braço forte desta obra, ser um ajudador desta obra. Não endureça o coração. Eu tenho visto pessoas que até o Senhor tem chamado ele. Agora ele não pode ir na igreja. Muitas igrejas não podem ir aí no país afora. E muitos irmãos não estão contribuindo. Irmão, se o Espírito Santo de Deus te tocar, se o Espírito Santo de Deus te tocar, vai até a conta corrente lá no Banco Itaú, agência 6065, conta corrente 45522, dígito 9. Qualquer informação, celular 11, é zap também, tá? 11 98427 2424. Entre em contato conosco, nós vamos estar orando por você. E você que contribui e quer receber uma lembrança do nosso ministério, você que é um braço forte do nosso ministério, quer receber uma lembrança, entre em contato conosco e nós enviaremos, aonde for, nós enviaremos uma lembrança de nosso ministério, viu? E eu quero agradecer a vocês que têm contribuído com esta obra. Quero falar também com você, compartilhe aí nossos trabalhos nas redes sociais, Facebook Missão de Paz, Instagram, @AD Missões de Paz, no YouTube, AD Missões de Paz, e muito em breve nós vamos ter também, nós já estamos na nossa programação da nossa web rádio, e eu quero contar com seu apoio, com a sua participação. O pastor também contribui. Parece. Tá ruim, hein? Tá errado? E aí, ponta cabeça? Tá na. Eu tava com o time aqui agora. Glória a Deus. Participe conosco, viu? Ajude esta obra. Nós estamos com a obra em Mongaguá para colocar laje. Aqui também nós temos alguma manutenção para fazer, aluguel, água, luz. Contribui, temos em Minas Gerais também as nossas igrejas. Quero ajudar mais. Irmão, eu vou te dizer, tem pessoas de longe ligando para nós, dando informação que vai ser braço forte desta obra. Não fique de fora. Seja mais um voluntário, sendo um braço forte deste ministério. Nós vamos ouvir também agora o meu amigo, irmão Bala. Meu amigo, irmão Bala, pode se apresentar, pode falar. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. É motivo de muita alegria, meus irmãos. Eu estou aqui porque Deus mesmo que quis que eu esteja aqui nesse lugar, nessa noite. Que nem meu destino era para cá, mas Deus acabou me trazendo para esse lugar porque Ele tem propósito para tudo, eu acredito. E como vocês estão me ouvindo falar aí com muito sotaque, e é assim mesmo, porque eu apenas estou aprendendo a falar essa maravilhosa língua que eu digo que não é uma língua difícil, mas parece ser uma língua só impossível. Mas Deus dando graças
e a gente abre a boca e ele que fala. Eu queria pedir para os irmãos que têm a palavra de Deus aí, para abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, amém? Capítulo 13 e versículo 22. É uma breve palavra que eu vou deixar nessa noite para a meditação dos irmãos. Atos, capítulo 13, versículo 22. Os irmãos acharam? Amém? Atos 13, versículo 22. Que diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu cheguei aqui nessa noite, como eu disse aí, não era meu destino aqui, mas Deus me trouxe aqui porque Ele mesmo quis que eu estivesse aqui nessa noite. E chegando aí, o pastor falou: bom, vou te deixar uma palavra para os irmãos. Eu disse que só 5 minutos, porque eu não estava preparado, nem me preparei para nada. Mas aí Deus tocou no meu coração, só falou: presta atenção, pega uma caneta, vai prestando atenção do que está acontecendo e vai anotando. Eu fiquei aí, simplesmente anotei tudo o que o pastor falou, é o que eu vou repetir para os irmãos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa importante. O que fez Davi para que Deus venha dar testemunho, dizer que achei um homem segundo o meu coração? Aleluia! O que fez Davi para que Deus diga que vai executar toda a minha vontade? Então, eu disse, você vai entender porque eu anotei tudo o que o pastor falou aqui, está na folha. E você vai entender porque Deus dizer a um homem, achei um homem segundo o meu coração. Meus irmãos, já imaginou o coração de Deus? E Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Eu anotei aqui tudo. E o primeiro ponto que eu anotei aqui, o pastor dizia: o nível de Davi, o nível de obreiro que Deus procurava, achou. Sabe? O nível daquele obreiro que Deus procurava, achou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em que nível é isso? Aliás, eu quero te avisar já de alguma coisa. Quando Deus deu esse testemunho a um homem, segundo o meu coração, olha só, o pastor estava dizendo aqui, estava falando aqui, eu anotei tudo e vou lendo para vocês, um depois do outro. O pastor falou aqui. Quando Deus falou isso, Davi não era rei. Davi não era salmista conhecido para dizer: talvez é porque ele era aquele rei, aquele salmista. O pastor disse aqui: obreiro, se você quiser ser grande, seja pequena.
Se você quiser ser grande, seja pequena. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, você imaginou a dedicação que Davi tinha? Enquanto que os irmãos estavam lá em casa, recebendo o profeta, Davi estava lá, no mato, trabalhando. Pastor, eu anotei aqui se eu escrevi alguma coisa errada. Opa, o Senhor me corrige. Enquanto que os irmãos estavam lá, sentados na mesa do banquete, Davi estava lá cuidando, sabe? Das ovelhas. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Louvado seja o nome. Olha, o pastor disse aqui a questão da dedicação. Dedicação. Você tem que saber abrir a mão. E isso o pastor disse aqui, sabe? Quando você estiver fazendo de boa vontade, está sendo notório. O pastor disse aqui. E quando você estiver fazendo também de qualquer jeito, igual está sendo. Pastor, eu anotei aqui, depois vou ler. Meus irmãos, enquanto isso, Deus olhava. Estou imaginando aqui, Deus ficava impressionante. Mas olha esse menino, sabe? Olha esse menino, assim eu amo, segundo o meu coração. Aleluia. Pastor, porque o pastor diz aqui, obreiro tem que ter prova, tem que ter convicção naquilo que faz. Pastor, Davi tinha convicção de que era Deus. Davi tinha convicção naquele Deus em que ele acreditava. Glória a Deus. Davi tinha... Pastor, eu estou imaginando que convicção que tinha esse homem até a chegar a enfrentar leão. Pastor. Pastor, eu sou africano, mas não me fala disso, pastor. Nunca nem vi leão na minha frente. Nunca nem vi leão na minha frente, pastor. Se eu tivesse visto, o senhor não ia me conhecer. Se eu tivesse visto, o senhor não ia me conhecer. Mas, pastor, eu estou falando assim porque eu reconheço, eu não estou nem perto do nível de Davi. Davi, criança, vai enfrentar leão. Pastor, porque Davi tinha convicção daquele Deus em que ele acreditava. O pastor estava falando aqui. Eu fiquei aí porque eu cheguei ali, eu falei, senhor, pastor, não, só 5 minutos porque não estava preparado. Deus só tocou no meu coração. Presta atenção. Glória a Deus, aleluia. Mas, pastor, Davi tinha essa convicção porque aprendeu com o próprio Deus. Glória a Deus. A palavra disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor Davi, o que Davi fazia era o que Deus é. O que Davi fazia é o que Deus é. Pastor, quem vai arrancar alguma coisa das mãos de Deus? Ninguém. E o leão chegava assim, e Davi olhava o leão. O quê? Vai arrancar ovelha? Vai arrancar ovelha? Você vai arrancar ovelha das mãos de Deus? O quê? Mas pastor, olha, para Deus chegar a dizer: achei Davi, um varão conforme o meu coração. Sabe? Deus ficava, eu estou imaginando aqui, Deus ficava observando. Olha só, pastor, enquanto isso os irmãos bonitinhos estavam lá em casa. Como é que querendo ser grande? Pastor, querendo ser grande. E Davi estava lá, cuidando de quê? Das ovelhas. Cuidando das ovelhas, meus irmãos. Olha, deixa eu ler algumas coisas que o pastor falou aqui, que na verdade eu cheguei aí, sabe,
despreparado totalmente, mas Deus tocou no meu coração. Vai acompanhando, presta atenção. Presta atenção ali. Eu anotei aqui, aqui que alguns pontos já passei aí, sabe? O pastor estava falando aí, aquele vendedor que não conhece seu produto, sabe? E eu estava anotando aqui, eu vou passar para frente. Crê, pastor disse aqui, crê nos seus profetas e prosperarei. O Senhor falou aqui. Pastor, eu vou te dizer hoje, sabe? Cuidado. Algum dia, se você tiver a oportunidade de viajar para Israel, nunca tente falar mal de Davi lá, porque você corre até risco de ser apedrejado. Porque Davi era um homem que creu no seu Deus. Ele prosperou em tudo, nunca perdeu batalha. E você vai falar mal de Davi, ainda no Israel, o único rei que o povo conheceu, que nunca perdeu a batalha. E por que isso? Sabe, Davi era um homem, como estava dizendo o pastor aqui, que conhecia o que falava e o que fazia. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu estava chegando aqui, até brincando, né, com as irmãs aí. Hoje, o pastor estava falando aqui, eu estava só anotando tudo. Hoje a gente só fala, tem muitos pastores, sabe, crente, que nem acreditam. Que nem acredita. Eu estava brincando aqui, vindo com os irmãos, sabe? Hoje estamos vivendo isso. O vírus está desafiando. O vírus está desafiando tanto. Já imaginou? E o vírus é só uma coisa, ninguém nem vê isso. E já imaginou o vírus desafiando todo mundo aí? E já imaginou se fosse um gigante? Um gigante tipo que Davi enfrentou? Agora, quando eu falo assim de gigante, já imaginou o próprio anticristo, quando o Espírito Santo sair daqui? Quem vai enfrentar? Quem vai? Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou avançando. O pastor estava dizendo aqui, obreiro tem que saber ler. Meus irmãos, o homem que não sabe seus direitos, meu Deus, perde tudo. Pastor, como que Davi ficou sabendo desses atributos de Deus dessa forma? Como? Você vai pensar que nasceu, acordou, deitou e levantou, já estava sabendo de tudo? Olha, meus irmãos, isso aí é verdade. Porque isso é a palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu Satanás? Não foi com a força física. Não foi com exército. Até os apóstolos queriam, não, mestre, que isso, não. O Pedro tirou a espada, não. Mas foi com o quê? Com o conhecimento da palavra de Deus. Sabe, a luta não era física. A luta, sabe, Satanás disse, olha, você está com fome? Sim. Mas o Senhor tem poder, transforma essa pedra aí e vai ser pão, o Senhor vai comer. Só que Jesus conhecia a palavra. E está escrito ali na palavra, não é de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Aí Satanás chegou assim, perdeu. Meus irmãos, o homem que não sabe lei, não sabe a lei, não sabe se defender, perde tudo. E Satanás virou
Sabe? Como que... Pastor, fala para nós as 3 tentações de Satanás. Depois foi o quê? Deixa eu recordar o texto. Isso! Olha, tudo Jesus venceu na palavra. Na palavra. Mas imagina se você não souber a palavra. Acabou. Se você não souber a palavra, porque a tua luta, diz a palavra, não é física, não é carnal, não é com sangue, não é com carne e sangue, mas é espiritual. Você vence isso com o escudo da fé que Jesus deixou. Mas Davi sabia isso. Mas como foi um menininho assim para enfrentar um gigante que todo mundo está correndo? Mas Davi sabia, meu Deus, Davi sabia. Davi chegou e disse, você não está me enfrentando, você está enfrentando a Deus. Davi sabia que, o Espírito do Senhor estava com ele, e não era com ele, era com Deus que ele estava enfrentando. Meus irmãos, Davi não acordou, não deitou, acordou sabendo, assim, automaticamente. Por isso que Deus disse que achei. Eu estou repetindo, meus irmãos. Achei o homem conforme o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu tinha falado para o senhor que ia falar só 5 minutos, até que estou prolongando demais. E eu já vou. Já vou concluir, sabe? Eu vou concluir as últimas palavras que o Senhor falou, e eu estava anotando tudo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou virar as últimas aí. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor diz aqui, sabe? O obreiro tem que ter experiência, porque sem a experiência é o que nos faz andar para mais longe. E sem dúvida, todo mundo sabe a experiência do Davi. Mas, meus irmãos, o homem que descobre o caminho, meu Deus, o homem que descobre o caminho, sabe? Você está sentado aqui com ele, você está enxergando uma coisa, ele está enxergando outra bem mais longe, porque já descobriu o caminho. Davi teve experiência pessoal tanto assim com Deus, porque quando ele enfrentou o leão, ninguém viu. Quando ele enfrentou urso, ninguém viu. Mas o homem teve experiência com Deus. E quando chegou diante do gigante, todo mundo, sabe, fugia, ninguém acreditava. Mas Davi já teve experiência lá. Já sabe quem matou o leão. Já sabia que quem matou o urso. Aí Davi chegou todo confiante, sabe? Você está enfrentando a quê? Ai, Deus, olha, meu rei, tira esse escudo de mim. Meu rei, perdão, meu rei, toma a tua espada. Toma tudo. Porque não é isso que me salvou lá. Não foi isso que me salvou lá. Meus irmãos, como é gostoso, sabe? Quando você tem experiência em alguma coisa. Glória a Deus. Como é gostoso quando você tiver experiência em alguma coisa. Sabe? Você pode até cair em qualquer situação, mas no momento preciso você se levanta de novo. Porque já conheceu o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou concluir a última. Eu não queria ler muito. O pastor está dizendo aqui, obreiro sem a presença do Espírito Santo, sem vínculo com o Espírito Santo. Né, pastor? Porque quando... eu vou ler de novo essa palavra. Glória! Eu vou ler isso de novo. Quando diz assim, 22...
E quando esse lhe foi retirado, lhes levantou como rei Davi. Davi, a primeira coisa foi óleo. Óleo. A primeira coisa foi óleo, o Espírito Santo. Davi era criança. Davi era nada. O rei reinava lá. Saul reinava tudo. Davi era nada. Mas a primeira coisa foi o Espírito Santo, sabe? O profeta chegou lá com que nome? Com óleo, sabe? Com azeite. Consagrou Davi. Pronto, irmão. Eu vou te dizer, eu te digo, irmão, quando Deus disse isso, Davi não era rei. É verdade. Davi não cantava salmos. Davi era criança lá cuidando. Pastor disse, sabe, tudo que você faz com boa vontade para Deus, não te preocupe, está sendo notório. E eu agradeço ricamente a minha rica oportunidade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero estender o convite para o irmão Umbala estar conosco mais outras vezes, né, irmã Dileia, pastora Dileia, juntamente conosco. Convidar ele para estar outro dia no culto com mais irmãos, presencial, e também numa live no outro dia. Amém, irmão Umbala? Glória a Deus. Trazer aquele teclado também, tocar, ou CC mesmo, mas a ferramenta não pode ser emprestada. Davi se colocou lá com a couraça, com as ferramentas de Saul, ele pediu para tirar. Que nós, irmãos, possamos aprender cada dia mais. Hoje, não tem algum comentário, um pedido de oração? Glória a Deus. Família da irmã Alessandra, do irmão José, que perdeu um parente. Vamos estar orando em família do irmão José, da irmã Alessandra, perdeu algum parente. Vamos estar orando. Quero também estar orando em favor da família do senhor Raimundo. O senhor Raimundo, ali onde eu trabalho, ele também perdeu um irmão. Quero continuar orando em favor dos outros demais irmãos que se encontram enfermos, para que Deus continue dando vitória. Quero continuar dando um abraço a todos os irmãos, tanto de Minas Gerais, tanto de Mongaguá. Forte abraço para vocês. E você, que o Espírito Santo de Deus toca, não deixe de ser um braço forte deste ministério. Braço forte, agência 6065 45522, dígito 9, conta corrente. Celular para contato 11 984 27 24 24. Glória a Deus. Amanhã, culto da vitória, viu? Vem para cá amanhã. Você que mora aqui perto da Duarte Correia, número 48, vem para cá. Não fique em casa, viu? Pastor, não fique em casa se você não é da área de risco, viu? Eu quero também chamar você para sexta-feira. Sexta-feira nós vamos ter também o nosso culto. O culto vai ser um culto diferente aqui, que vai ser direcionado pelos novos, como que fala aqueles aspirantes, pelos novos aspirantes, né? Os aspirantes aí da igreja, pessoas que o pastor já está de olho também para fazer deles uns obreiros, né? Se ele tiver chamada, Deus é quem vai cumprir, vai ficar notório na visão de Deus. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Não esqueça da segunda-feira. Você, Missão de Paz, não esqueça da segunda-feira. Segunda-feira nós estamos todo Missões de Paz, é culto no lar. Pastor, mas eu tenho ficado em casa e culto no lar. Mas às vezes você não tira, passa para lá e para cá.
eu quero que todos os irmãos do Ministério Missão de Paz, na segunda-feira, nem que se for sozinho. Ontem eu estava ensinando para o irmão Edivaldo, né? Não sei se ele fez. Chegou lá e louvou? Colocou o CD lá e começou a louvar? Eu não dormi em casa, né? Isso aí. Irmão, adore ao Senhor. Tire pelo menos 1 hora da segunda-feira para adorar o Senhor. Tá bom? Este é o pedido do seu pastor, para que nós ficamos tudo na mesma fiação, ligado no mesmo espírito. Eu quero agradecer aqui ao irmão Bala pela presença. Não fique só por essa vez, tá bom? Glória a Deus. Eu quero convidar o irmão Bala também. Ele vai estar orando. Presbítero Umbala, não é isso? Presbítero Umbala. Ele vai estar orando e vai dar também a bênção apostólica. Amém? Pode ficar à vontade, se você ficar aqui em pé, sentado, pode tirar. Isso. Pode? Irmãos, oramos. Soberano Deus eterno Pai, nós queremos louvar o teu nome santo, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa na tua casa, na tua presença, para ouvir, Senhor, da tua voz, para ouvir do teu Espírito Santo, para nos alimentar mais e mais com o alimento espiritual, que é a tua palavra, o que nos sustenta, o que nos levanta. Deus querido, Pai amado, nessa noite, Senhor, queremos apresentar, Senhor, os nossos irmãos, as nossas famílias, Senhor. Deus, Pai querido, nesses dias tão sofridos, Senhor, que o mundo, nosso mundo, estão sofrendo, Pai. Senhor, estende a tua mão, Deus, e repreende, Senhor, cada, Senhor, mal. Repreende, Pai querido, Deus amado, essa doença que está assolando o nosso mundo. Senhor, cura, Senhor, visita, Pai, os que se encontram nos leitos, nos hospitais, nessa hora, Senhor, sofrendo, Pai, mas todos olhando para Ti, de onde vem a cura verdadeira, todo esperando de Ti, Senhor, o milagre, todo esperando de Ti, Deus, Pai, Deus querido. Nós cremos, Senhor, nas tuas Louvado seja o nome do Senhor. A cura. Por isso, Senhor, cura, Senhor. Levanta, Pai. Tira, Senhor, desse leito do hospital. Pai, abençoa a tua igreja nessa noite. Assim que, Pai, teu povo vai sair dessa casa, mas não deixa que ninguém saia da tua presença. Senhor, acompanha, Pai. Leva em paz e segurança para lá de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, estende a mão. Que a graça do Espírito Santo, a comunhão, esteja com todo o povo de Deus e todos que creem digam amém. Louvado seja o nome do Senhor.